Ciência Exata. E aí, galera, beleza? Professor Thomas aqui. E aí, galera, é o seguinte, hoje a gente vai para mais uma aula de ciências. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre a esfericidade do planeta Terra. Sim, a esfericidade do planeta Terra. Do planeta Terra, esférico. Pois é, nós vamos falar dessa esfericidade da Terra aqui hoje. Então vem aqui comigo para a aprendizagem, vamos lá. Mas antes da gente falar sobre a esfericidade da Terra, existe uma teoria, que é a teoria da Terra plana. É uma teoria muito equivocada, certo? É uma teoria que não tem por base a ciência. Então, por ser uma teoria que não leva em conta a ciência, muitas vezes quando você ouvir sobre o assunto, muitas vezes você tem que levar no humor, na esportiva, justamente por conta que não é um assunto científico. Para você ter a ideia, na teoria da Terra plana não é considerada a lei da gravidade, essa lei tão importante e tão provada. A visão de um mundo de um terraplanista considera basicamente o eletromagnetismo como uma única força da natureza, desconsiderando a ciência e todas as conquistas que ela estão. Então, muitas dessas imagens que você vê na tela aí são imagens projetadas em editores de imagem. Criar uma imagem, criar uma foto, não é muito difícil você fazer isso. Nós podemos detalhar essa visão terraplanista porque os terraplanistas acreditam que a Terra é um disco, um plano. E nesse disco plano, o Polo Norte ficaria no centro, por conta que seria achatada. E nas bordas ficaria a Antártida. E que o Sol e a Lua seriam muito mais próximos. E muitas vezes os terraplanistas utilizam de argumentos ilógicos para tentarem provar sua teoria. No caso, pegar uma régua de 30 centímetros, colocar sobre o horizonte e verificar que a Terra é plana. Isso só demonstra muita ignorância por parte dos terraplanistas, por conta que uma régua de 30 centímetros é muito pequena para mensurar uma esfera tão grande quanto o planeta Terra. No entanto, o planeta Terra não é uma esfera perfeita. Ele tem mais ou menos uma forma de um geóide, ou seja, ele é mais próximo assim, a uma elipse, que é outra figura geométrica, que é mais achatada assim nos polos, certo? Então, o planeta Terra tem essas características. E nós sabemos que o planeta Terra não é plano desde a antiguidade, desde a época de Erastótenes, lá em 276 a.C., há muito tempo atrás. Erastótenes era um matemático, geógrafo, astrônomo. Ele foi diretor de uma das bibliotecas mais importantes do planeta, que é a Biblioteca de Alexandria. E ele, naquela época, ele provou que a Terra não era plana, que a Terra era redonda, de uma maneira bem simples, através da sombra que o Sol fazia. Pensa assim, colocar duas estacas de madeira, uma numa cidade e uma em outra cidade um pouco longe. Aí o que acontece? Se a Terra for plana, no Sol do meio-dia, que é o Sol que fica pino, o que acontece? A Terra era para ter a sombra uniforme. Então não era para existir sombra, por conta que não haveria inclinação da luz do Sol para fazer isso. No entanto, Erastótenes naquela época descobriu que no Sol do meio-dia, em uma cidade não tinha sombra, já na outra cidade tinha sombra. Isso só acontece se essa outra cidade estiver um pouco inclinada frente à primeira cidade. E como é que a gente pode provar que a Terra é redonda? Então eu vou citar aqui alguns pontos muito interessantes para a gente, tá bom? O primeiro é bem simples. Como o Sol serve de referência, digamos que aqui seja o Sol. Então aqui é o planeta Terra. Então, se você fizer essa experiência, pegar o seu celular como se fosse o Sol e fechar sua mão como se fosse uma bola, você vai verificar que, se você ligar a lanterna do celular, somente um lado da sua mão vai ser iluminado, enquanto o outro lado não vai estar iluminado. Então, no nível do Sol e da Terra, o lado que está iluminado é dia e o lado que não é iluminado é noite. Então, o que a gente pode entender disso?
a Terra tem essa esfericidade. Não é verdade? Não é algo a se pensar? Então vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é simplesmente comparação. Se você olhar para o céu à noite, se você comparar a Terra, o Sol, a Lua e os outros planetas, se você comparar com a Terra, você vai ver que os outros planetas e planetóides são todos redondos. Por que a Terra não seria? Porque somente a Terra seria plana. Então, essa comparação também faz parte, afinal são todos planetas. Se você pegar, comparar a Terra com Marte, Terra com Vênus, Terra com Mercúrio, Netuno, Saturno, Urano, Júpiter, até mesmo com Plutão, você vai ter essa noção de comparação. Não faria sentido somente a Terra ser plana frente a todos os outros planetas que são redondos. Próximo ponto é o eclipse. Ao ver um eclipse lunar, nota-se que a sombra da Terra cobre a Lua. Como é o eclipse lunar? Aqui está o Sol, a Terra e a Lua fica atrás da Terra. Então a Lua não vai estar recebendo nenhum raio de Sol. Se a Terra fosse plana, o eclipse lunar seria uma faixa preta assim passando no meio da Lua, o que é muito incoerente. E o próximo ponto é o seguinte: os fusos horários. Os fusos horários só são diferentes por conta que a Terra é esférica, justamente por conta disso. A Terra é esférica e a gente pode ter os fusos horários como prova. Afinal, se a Terra fosse plana, seria o mesmo horário para todos. A mesma hora aqui no Brasil seria a mesma hora lá no Japão, lá em Portugal, lá na Austrália, lá nos Estados Unidos. Então, os fusos horários, eles indicam sim que a Terra é esférica. O próximo ponto é nada mais, nada menos do que fotos e vídeos fornecidos por satélites artificiais ou pela Estação Espacial Internacional. Essas fotos, esses vídeos que são gravados justamente por essas agências de astronomia internacionais, justamente comprovam também que a Terra é esférica. E o próximo ponto é sobre as placas tectônicas. Se o planeta fosse plano, não haveria vales e montanhas pela acomodação das placas tectônicas. Lembrando aqui, as placas tectônicas são grandes placas que ficam embaixo da crosta terrestre. Essas placas ficam sobre o manto, que é líquido. Então, elas ficam se movendo. Aí, quando uma placa tectônica entra em contato com a outra, o movimento faz com que elas se levantem e o magma sobe. Assim criam-se as montanhas, assim criam-se, por exemplo, as fissuras no solo, até mesmo erupções vulcânicas podem acontecer disso. Então, esse movimento das placas tectônicas comprovam que a Terra é esférica, justamente porque são várias placas ao redor do globo. O próximo ponto não é nada mais, nada menos do que a presença de aurora boreal e austral, por conta do campo magnético. A Terra é um círculo em movimento com um núcleo, provavelmente de ferro e níquel. Esse núcleo de ferro e níquel, e o manto, ele tem uma movimentação diferenciada, ele provoca um campo magnético. Afinal, ferro e níquel são metais. Provoca um campo magnético associado às movimentações da Terra. Esse campo magnético é responsável, entre outras coisas, pela proteção do planeta Terra quando o Sol manda ondas de radiação. Essas ondas solares, poderia chegar na Terra e levar embora a atmosfera terrestre. Ela não faz isso justamente porque esse campo magnético protege o planeta Terra. Esse campo magnético tem o Polo Norte e o Polo Sul. No Polo Norte e no Polo Sul, nós conseguimos visualizar os fenômenos das auroras, boreal e austral, justamente por conta que ali a gente visualiza o campo magnético terrestre em ação. Outro ponto muito interessante que comprova que a Terra é redonda é a inclinação da Terra gerando as estações do ano. Inverno, primavera, outono e verão. E dias mais longos nos hemisférios. Por exemplo, se a Terra fosse plana, não teríamos essas estações do ano.
o que acontece? Como a Terra tem uma leve inclinação, essa inclinação da Terra faz com que o movimento dela ao redor do seu eixo, entre os outros movimentos, certas áreas do planeta recebam o Sol, a luz solar, mais rápido e numa intensidade maior do que outras áreas do planeta. Assim, o que acontece? Quando a inclinação está para o lado do Sol, a área inclinada é verão. Quando a inclinação está para o outro lado do Sol, é inverno. Então, assim, a gente consegue notar essa mudança do comportamento das estações do ano justamente por conta da inclinação da Terra. Então, isso é muito importante também. E comprova mais um fato que comprova a esfericidade do planeta Terra. Mais um ponto para a gente levar em questão é o seguinte: a gravidade. A gravidade atrai tudo para o centro do planeta, tornando-o esférico. Se a gravidade puxar tudo para o centro mesmo, se tivesse, por exemplo, algo deste lado, seria puxado para o centro. Deste lado, seria puxado para o centro. Em cima, seria puxado para o centro. Embaixo, seria puxado para o centro. Criaria uma bola assim grande de coisas puxadas para o centro. É justamente isso que a força da gravidade faz. Atrai tudo para o centro, então tomando o formato esférico. Próximo ponto sobre a esfericidade da Terra. Agora a questão sobre as embarcações no mar na linha do horizonte. Olha só, quando uma embarcação some no mar, no horizonte, ela não diminui do tamanho, e sim vai desaparecendo devido à curvatura do planeta. Essa embarcação vai desaparecendo, justamente. Mas ela está ficando mais distante, ela está diminuindo por conta da distância. Não somente isso, ela vai sumindo no horizonte porque ela vai descendo pela curvatura da Terra. Próximo ponto. Nas grandes altitudes, por exemplo, em cima de uma montanha, em cima de um prédio muito alto, se a Terra fosse plana, seria possível ver tudo. Afinal, é plana. E assim não haveria linha do horizonte. Mas se eu coloco um binóculo, já que a sua visão talvez não seja suficiente, um binóculo, o mais potente possível, você vai visualizar, mesmo assim, que vai ter uma linha do horizonte, que é justamente a capacidade máxima da curvatura da Terra do seu campo de visão. Próximo ponto, olha só, sobre os polos celestes. Temos o Polo Norte e o Polo Sul. Quem está lá no Polo Norte, quando olha para o céu, vê algumas estrelas. Essas estrelas no hemisfério norte são vistas somente para quem está no hemisfério norte. Se a pessoa estiver lá na Antártida, lá no Polo Sul, ela vai olhar para o céu, ela vai ver estrelas totalmente diferentes, por conta que o campo de visão observado é diferente. Quem olha para as estrelas no Polo Norte vê algumas estrelas, e essas estrelas não são visíveis para quem está lá no hemisfério sul. No hemisfério sul, somente é visível outras estrelas. Um exemplo, o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul não pode ser visto no Polo Norte, justamente por conta que ele está posicionado para ser visto na parte de baixo, na parte sul da Terra. Esse daqui é um fato muito importante também, que prova que a Terra é esférica, porque ela tem dois polos celestes. Próximo ponto, o seguinte, justamente o que eram as hemisféricas. Uma comparação com duas estacas de mesmo tamanho, no mesmo horário, uma distante da outra cerca de 200 km. Se estiver embaixo do sol do meio-dia, uma estaca vai ter uma sombra, a outra estaca vai ter outro tamanho de sombra, justamente por conta que o sol vai demorar um pouco mais para estar chegando lá nessa outra estaca, fazendo com que a sombra dela fosse diferente devido à inclinação. Essa inclinação só é possível por conta que essa estaca está em outro ponto da circunferência da Terra. Também é muito interessante. Próximo ponto, a velocidade de escape. A velocidade de escape não é nada mais nada menos do que a força necessária para colocar um objeto em órbita, algo em órbita. Essa velocidade de escape deveria ser a mesma na Terra plana. Afinal, ela é plana, mas essa velocidade de escape é diferente. Ela é muito diferente.
Porque um objeto para ser colocado em órbita no Polo Norte, a força necessária é totalmente diferente se o mesmo objeto estivesse na linha do Equador. Então a velocidade de escape também só prova que a Terra é esférica. Próximo ponto. E esse bem fácil de você fazer e você visualizar. A chama de uma vela. A chama de uma vela é algo que prova que a Terra é esférica. Por quê? Devido à gravidade, o ar frio desce e o ar quente sobe. Nesse movimento que o ar quente sobe, a chama estica. Se a chama estica, o ar quente está subindo e o ar frio está descendo. Mas, se a Terra fosse plana, se não existisse gravidade, o ar quente ficaria ao redor da vela. Ficaria como se fosse uma chama que não esticasse. Então, para você ter ideia, até a chama de uma vela prova que a Terra é esférica. Não é legal? Então são muitos e muitos e muitos fatos que provam que a Terra é esférica. Eu deixei aqui alguns. E eu espero que você tenha gostado. Basta você comentar aí no vídeo. Então é isso, galera. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau!